Nesses 50 anos, os computadores mudaram principalmente em tamanho, em capacidade e preço, mas continua sendo mais ou menos a mesma coisa. Vamos pensar aqui numa menina caixa de supermercado, quando você chega lá com o produto, ela passa aquele scanner, o scanner pega o código do produto. Então essa é uma entrada de dados. Você pode ter entrada de dados no computador, pode ser um scanner, pode ser um teclado, normalmente é um teclado. Naquela época, antigamente, existia entrada de dados com cartão, nós vamos falar disso depois. Mas quando a menina pegou o dado lá, que é o código do produto, é preciso que o programa pegue lá no computador que produto é aquele, qual é o preço. Esse dado está no que a gente chama de memória de dados, que pode ser um disco ou pode ser no próprio chip dentro do computador. É o que acontece, por exemplo, nos celulares. Os celulares não têm disco. A outra coisa que normalmente um computador tem é uma impressora. Então, lá no caso do caixa, ela vai imprimir aquele ticket. E todo esse processamento aí é feito numa coisa que a gente chama de central de processamento, que hoje é conhecido como chip, mas antigamente não era bem assim. Os computadores da IBM custam ainda, hoje em dia, entre 2 a 5 milhões de reais, dependendo do tamanho, da capacidade, etc. E em 1969, foi quando eu entrei na IBM, ela resolveu lançar um computador pequenininho e super barato, que na realidade não tão barato assim, custava em torno de 300 mil reais. É esse que a gente está vendo na figura aí. Reparem que o rapaz aí está teclando, né? Então a gente tinha entrada de dados, era um teclado, a gente pode ver do lado esquerdo o vídeo. Aqui na frente a gente tem o que seria a central de processamento. Naquela época não existia circuito impresso, então não era bem um chip, era uma quantidade muito grande de fios e elementos eletrônicos. Então a central de processamento era grande. E a gente vê aí nessa figura mais claramente, atrás do teclado, a gente tem uma impressora. E aqui do lado esquerdo, a gente tem duas gavetas onde ficavam os discos. Os discos não eram fixos, você podia ir substituindo os discos. Eles tinham uma capacidade muito pequena, então não dava para ter todos os dados da empresa ali num disco fixo. Então, existiam vários discos e conforme a aplicação que você ia fazer no computador, você colocava o disco que tivesse os dados daquela aplicação especificamente. Esse computador se chamava Barra 3, ele foi descontinuado em 1985, quando surgiram os primeiros PCs da Apple, etc. Esse foi o primeiro computador com o qual eu trabalhei. Depois de algum tempo trabalhando com esse computador pequenininho, eu passei para trabalhar com os grandes. Tinha o 360 e depois, na década de 70, foi lançado o Barra 370. Esses computadores, como eu já falei, custavam e custam ainda em torno de 2 milhões a 10 milhões de reais, mais ou menos. Mas a grande diferença é que aquele computadorzinho, como os nossos computadores atuais, são usados por uma pessoa. Um computador desse não era usado por uma pessoa, era usado na época por 100 a 200 pessoas através de terminais. Então o computador ficava numa sala própria, com ar refrigerado e outras coisas mais, e as pessoas tinham terminais que ficavam lá na sua sala de trabalho, ou então, por exemplo, no caixa de banco, e esse terminal se comunicava com o computador. E a pessoa trabalhava naquele terminal como hoje se trabalha no computador normal. Mas vamos voltar ao nosso computador propriamente dito. Vocês veem que ali no meio você tem uma mesa com um vídeo e um teclado. Isso aí não é para o usuário, isso aí é para um chamado operador. Era um sujeito que ficava lá controlando o que as coisas podiam acontecer. Agora, do lado direito aí, a gente vê a central de processamento, que era uma coisa cheia de luzinha, impressionava quem visitava lá. Mas, na realidade, essas luzinhas só eram usadas mesmo pelo pessoal do departamento técnico, quando ia fazer algum conserto, alguma coisa.
Ali na parte de trás a gente vê umas caixas grandes. Aquilo ali é a unidade de controle dos tais terminais. Hoje, a gente se comunica o nosso notebook ou o nosso smartphone, por exemplo, com o computador do Google, o computador da Folha, através de ondas de rádio. Mas naquela época, o terminal se comunicava com o computador central através de cabo. Tinha que sair um cabo do terminal e até lá no andar onde tinha o computador. Esses cabos todos eram reunidos nessa aparelhagem que fica aí do lado de trás. Aí do lado esquerdo, numas coisas que parecem máquina de lavar roupa, eram as unidades onde se colocavam os discos. Os discos, naquela época, até quando eu saí em 91, ainda eram discos substituíveis. Você ia trocando os discos conforme a aplicação que você usava. Hoje esse negócio já não é mais assim, os discos são fixos. Esse aparelho aí é uma impressora, agora é uma impressora de alta velocidade, para grande volume de impressão. Por exemplo, contas de luz, coisas assim. Porque para coisas pequenas, do lado do terminal se tinha uma impressora pequenininha, feito hoje também se tem. É possível que algum de vocês tenha reparado naquela coisa que fica ali no centro, né? Uma coisa meio esquisita. Aquele negócio era uma leitora de cartões perfurados. Antes de se trabalhar com o terminal, você tinha que entrar com os dados perfurando o cartão. Tinha um equipamento que era específico. O teclado, você perfurava aquele cartão, mandava o cartão lá para o departamento que tinha um computador, e lá no computador eram executadas determinadas tarefas e você recebia depois a coisa impressa. Apesar de eu ter saído da IBM em 91 e na época já existiam os PCs, eu não cheguei a trabalhar na IBM, né? Não cheguei a trabalhar porque existia uma tal de lei de informática que foi implantada pela ditadura em que os computadores PC só poderiam ser feitos por empresas brasileiras, então a IBM não podia fazer o seu PC aqui. Bem, basicamente foram esses computadores que eu trabalhei enquanto eu estava na IBM. Quando saí, obviamente passei a aprender, né, e a trabalhar com os PCs e atualmente faço alguma coisa para smartphone. Mas isso é outra história.